Olá, boa noite para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja aqui pelo site, seja pelo app ou pelo nosso canal no YouTube. Estamos começando mais um programa Pensando Bem, o programa de debates que vai jogar a mesmice pela janela. Não esqueça de curtir aqui, se você estiver no YouTube, de deixar um comentário, dar o seu like, né, para a gente aumentar o nosso engajamento aqui na internet. Gente, antes de começar o programa, eu quero lembrar a vocês que a Gazeta agora está na Semana do Consumidor e é importante o apoio dos nossos assinantes para a gente seguir no debate público. Então, se você ainda não assina a Gazeta, a gente tem uma promoção aqui dessa Semana do Consumidor que, usando o link que está na descrição aqui do YouTube ou apontando o seu celular para o QR Code na tela, você vai pagar só R$ 1 por mês nos 3 primeiros meses para experimentar o conteúdo da Gazeta do Povo. Ó, R$ 1 por mês nos 3 primeiros meses. Eu comprei um bombonzinho aqui antes de chegar aqui no programa para comer depois. Esse bombom aqui está na frente da Gazeta do Povo aqui em Curitiba, do nosso estúdio. R$ 3. Já pagou 3 meses de assinatura da Gazeta do Povo. Então, com um bombonzinho, você assina aí 3 meses da Gazeta do Povo. E ainda você não engorda. Então, o mais legal ainda é que você tem acesso ao acervo de livros digitais aqui do jornal, a Biblioteca Gazeta do Povo, já tem mais de 20 obras. Eu, inclusive, fui responsável por editar algumas delas. 1984, do George Orwell, o Revolução dos Bichos, agora tem o Coração de Cachorro, que saiu o mês passado, tem o Grande Gatsby, tem outros livros que também eu editei, tem As Atrocidades do Comunismo, Holodomor, o massacre de Katyn na Polônia. Então, tem muita coisa legal e você assinando a Gazeta, você vai lá e baixa de graça esses livros. E não demora nada para você assinar, chega lá, entra, em 1 minuto você faz a assinatura e depois, se você não gostar, você pode cancelar, mas eu tenho certeza que você vai ficar aqui com a gente. Dito isto, vamos começar aqui com o Guilherme Fiuza. Seja bem-vindo, Guilherme Fiuza. É sempre bom estar com você aqui. Grande prazer estar com você, mais uma quarta-feira quente para nós, para pensar. Mais uma quarta-feira quentíssima. É isso aí. Maravilha. O tema de hoje do programa são as ditaduras soft, né? Ditaduras que não têm o nome de ditadura, mas são países que agem, né, de forma autoritária. E a gente tem alguns bons exemplos. Então, Fiuza, antes de fazer qualquer pergunta para você, o que seria, né, então, uma ditadura soft? Do que a gente vai falar hoje no nosso programa? Pois é, Jones, a gente aqui tem uma proposta de tentar pensar sobre os assuntos. Quando a gente fala que a gente está jogando fora a mesmice, não é nenhuma arrogância da nossa parte, é porque, de fato, os temas, né, a discussão dos temas, tende à repetição. Então, aqui nós estamos tentando fazer um esforço de sair de certas caricaturas e pensar sobre as coisas sem aqueles nomezinhos de político, de ideologia, né? Aquelas caricaturas que viciam os ouvidos, né? E até afastam o pensamento e a reflexão. Então, a gente aqui não está dando aula, a gente aqui não é dono da verdade, a gente aqui quer tentar contribuir com mais reflexão, com mais pensamento. Não que isso seja um hobby, né? Não que isso seja um passatempo. Isso é essencial. Isso é essencial, sem nenhuma pretensão. Isso, pensar, né, é essencial porque a gente acha que os tempos atuais são tempos de muita repetição, muita agilidade, muita velocidade, outros benefícios da tecnologia e dessa cultura do instantâneo, mas a gente percebe que, de uma maneira preocupante, as pessoas estão ficando reativas, elas muitas vezes reagem antes de refletir, e a gente quer tentar dar uma contribuição para que as pessoas reflitam sobre certas coisas que estão na nossa frente, que são muito importantes, que não são periféricas. A ditadura soft, né, até
aí no nosso card, nós não estamos afirmando que existe uma ditadura soft, né? A gente não é também sociólogo, cientista político. A gente está perguntando, existe ditadura soft? Porque é um paradoxo, né? É uma contradição. Até em termos assim da figura de linguagem, né? A ditadura macia, suave, né? É uma coisa impossível. Mas quando, exatamente como você esclareceu, né? Quando se coloca a questão da possibilidade de uma, como é que eu vou dizer, de uma escalada autoritária e que não é só no Estado, não é só no setor público, não é só entre governos, governantes, mas que tem a colaboração de uma certa cultura, aí sim a gente está chegando a essa hipótese. Existe a ditadura soft? Então, assim, só para iniciar rapidamente e devolver para você. O exemplo do Canadá. O Canadá é um país que, pelas piores razões, será objeto de estudo esse Canadá atual, né? Essa gestão atual do Canadá, do primeiro. Tenho certeza que será objeto de estudos por muito tempo e não por boas razões, né? Justamente pelas razões contrárias a uma representação legítima. A gente tem falado aqui, vou falar de novo. A minha opinião é de que a grande crise mundial é uma crise de representatividade. Eu acho que a malandragem, né, a indústria da malandragem, que sempre existe, infelizmente, né? O ser humano tem sempre uma tentativa, e tem mesmo, eu adoraria dizer que não, né, que isso é um desvio, não, mas está tão presente que dá para a gente dizer, a gente vai ter que sempre lutar contra essa propensão à malandragem, né, a você formar um grupo que vai dominar todo mundo, para você ficar no lugar do representante, sem ter representatividade, contando uma historinha. Então é disso que a gente está falando. O governo canadense atual, eu acho que vai ser objeto de estudo por muito tempo, justamente por conta desse grande caô, me permitam ou me perdoem aí o popular, né? É uma vitrine de falsidades, na minha opinião. Mas vamos aos méritos, né? Então, só para já devolver para você, eu acho que o Canadá, hoje, enfim, junto com os Estados Unidos, ou seja, mais fortes, né, países, junto com a Europa, ou seja, aquilo que se chamava o Ocidente, no sentido do primeiro mundo, né, está em maus lençóis, porque está justamente, e a gente vai falar durante o programa e constatar, que existem nos principais países, que eram as locomotivas de um mundo livre, pode dizer assim, democrático, caindo numa armadilha caindo não, né? Exercendo, colocando uma armadilha que é usar temas sensíveis à opinião pública como saúde, meio ambiente e questões migratórias para trazer vantagens para grupos particulares que estão ali em simbiose com governos. Então, vamos supor, né? Mas que grupos e tal? Então, vamos pensar só nas políticas desses governos, né? A gente vai falar aí durante o programa. Mas são vários países, e acho que o Canadá é a vitrine de maior disfarçatez, abusam dos apelos de saúde e de suposta democracia migratória, além de questões de suposta depuração
da circulação de informações, para aumentar impostos e para reduzir a liberdade do indivíduo. Isso aí, Jones, e nossos espectadores, isso tem sido uma regra em alguns dos principais países ocidentais, uma regra justamente de drenagem de riqueza das sociedades para o Estado. Mas o que é o Estado? É uma representação. Se essa representação está quebrada, que é a nossa hipótese, a minha hipótese, então não é para uma representação. Então o Estado vira uma outra coisa. O Estado vira uma casta, o Estado vira aí um sócio, né, enfim, de entes que não são a sociedade. É fácil ver que América do Norte e Europa estão hoje praticamente tomadas por esse truque. Alegações de urgência ou de ajustes humanitários fundamentais, ecológicos fundamentais, para supertributação e para superregulação. E quem dera que fosse uma regulação prodigiosa, nada disso. É uma regulação onde nós vamos ver fartamente exemplos de criação de formas de cerceamento do direito individual, o que é a supressão de liberdade. Então, devolvo para você, já perguntando o que você acha, como você vê, essa armadilha que eu, volto a dizer, eu percebo, acho que posso estar enxergando bem, mas não tenho certeza. Então, aqui é sempre uma proposição. Uso de pretextos de temas sensíveis, como saúde, meio ambiente, democracia migratória, para aumentar imposto e diminuir liberdade. O que você acha disso? Então, Fius, eu acho que tem dois truques aí, né? O primeiro truque é que, com o avanço da tecnologia, se tornou muito fácil para o governo tomar certas medidas que diminuem a nossa liberdade. O Canadá, né, já que a gente está falando desse exemplo específico, em 2022, ali quando a pandemia já poderia dizer que já estava encaminhando para o fim, eles obrigaram, né, criaram obrigação dos motoristas de caminhão do país, que transportam ali bens, né, comida e todo tipo de coisa essencial pelo país, obrigaram eles a se vacinar. Era um mandato que todo um decreto, né, que os caminhoneiros do Canadá precisavam se vacinar. E aqui, eu nem estou falando mal da vacina nem nada, e a gente não quer entrar nesse tipo de coisa, e a gente não quer entrar porque essa discussão a gente já teve lá atrás, né? Mas hoje, cientificamente, se pode falar, né, que a vacina, que quem já, por exemplo, estava infectado, já tinha sido infectado pela Covid, não havia necessidade de tomar vacina. Então, era um mandato do governo canadense, antes de tudo, bastante anticientífico, né? Qual que é o objetivo de você fazer alguém tomar uma vacina sem a necessidade de tomar, né? Ou proibir ela de trabalhar porque ela precisa tomar a vacina, sendo que ela não tem a necessidade. Então, isso é anticientífico, né? Até porque, se você parar para pensar, os grupos que foram mais beneficiados pela vacina, que são os grupos de pessoas acima de 60 anos, teve uma época que estava faltando vacina para esse grupo. Então, de maneira logística, diríamos que não fazia nem sentido, né? Você deslocar, desviar a vacina de um grupo que precisa para outro que não precisa. Ponto 1, né? Então, é muito fácil para o governo pegar os bens, né, as contas bancárias desses caminhoneiros e congelar, como eles fizeram, né? O governo Trudeau usou uma artimanha super ardilosa,
que foi classificar todos os caminhoneiros como terroristas, né? Esses grupos, alguns foram enquadrados em lei de terrorismo, por estarem protestando. Lucas, se você quiser mostrar até algumas das imagens desses protestos, eu separei algumas aqui, né? Olha aí, ó, o perigoso terrorista indo preso, né? Pela polícia canadense. Olha o equipamento da polícia canadense para lidar com os caminhoneiros, né? Gente ali, pai de família, gente trabalhadora, né? Essa foto é muito boa, mostra, né, de um lado o caminhoneiro e o do outro o policial. Essas fotos foram feitas em 2022 em Ottawa, que é a capital, né, do Canadá. Inclusive, eu até posso falar um pouco, porque parece que a gente está falando do Canadá como se fosse como o Trump costuma falar, né, aqueles shitholes, né, aqueles países que são uns buracos, ninguém quer morar. O Canadá é incrível. Eu passei um tempo em Montreal, no Canadá, em 2012, 10 anos antes dessas coisas acontecerem aí. E o Canadá é maravilhoso, é incrível, é bonito, um país, né, civilizado, um país que você pode andar às 3 da madrugada às 3 da manhã na rua, né, de madrugada na rua, sem se preocupar com tipo, qualquer tipo de roubo, de assalto. Eu lembro que quando eu cheguei lá, era julho de 2012, eu estava passando férias e ainda peguei mais um tempo que eu tinha de banco de horas, né, aquelas coisas que a gente tinha. Eu trabalhava em São Paulo na época. E em junho tinha acontecido o primeiro assassinato da cidade, em Montreal, uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Você vê como a cidade é tranquila. Um final de semana em Curitiba, que é mais ou menos o mesmo tamanho, um pouco maior, né, que Montreal, um final de semana aqui morre mais de 10. Né? O pessoal acha que Curitiba é civilizada, é tranquila, mas não é. É melhor que muitas cidades do Brasil, né? Mas também tem seus problemas. Mas qualquer cidade aí de 1 milhão de habitantes tem muito mais assassinatos no final de semana do que Montreal tem no ano inteiro. Então a gente está falando de um país muito civilizado e isso é mais preocupante, né? Porque um país civilizado que cai nessa história, o governo usa de todas as formas a lei para prejudicar quem protesta, né, que é uma coisa mais básica, né, que é o direito de protestar contra políticas que você não concorda, usa essas leis. E a população do Canadá, você não viu, né, tirando os caminhoneiros, ali uma parte, você não viu uma revolta generalizada, né, em relação a isso. Então, o conformismo ali imperou nesse período. E o outro truque, né, que eu falei do uso da tecnologia para congelar contas, né, você sufoca muito fácil o movimento. Né? A partir do momento que você congela a conta das pessoas, a pessoa não tem mais um modo de subsistência, né? Você atrapalha toda a vida da pessoa. E o outro truque é usar de grandes, como você falou, né, Fiuza, grandes temas, aí, saúde, meio ambiente, imigração, como se o governo estivesse do lado certo dessas discussões e essas pessoas que estão questionando estivessem do lado errado. Então, daí você rotula, essas pessoas são extremistas, terroristas, extrema-direita, radicais, o que for. E você coloca essas pessoas na marginalidade, né? A partir do momento que elas são rotuladas e colocadas como o lado ruim, o lado mal da história. Então, esse é um truque que o Trudeau soube usar muito bem, não só ele, né? Na Europa se usa, nos Estados Unidos se usou, aqui no Brasil estão se tornando experts em usar esse tipo de truque. Então, eu acho que esse é o grande ponto que as pessoas precisam estar atentas para conseguir detectar, né, quando isso estiver acontecendo e poder tomar alguma atitude. Fiuza, eu falei aqui da Europa e tal, você acha que outros países gostaram aí do que viram acontecendo no Canadá e estão tentando de maneira aí insidiosa, de maneira sorrateira, implantar a mesma coisa em seus governos, em seus países, colocar a população aí de joelhos, né, em relação a qualquer tipo de possibilidade de se revoltar, de ir contra as políticas do governo?
Pois é, Jonas, a gente vê, né? É claro que o péssimo exemplo do Canadá, ele dia influencia outros que estão no mesmo drive, né? Eu quero dizer que isso é uma malandragem, isso não é uma ideologia. Né? Você colocar decalques, né, de causas nobres para ferrar a população, para drenar a recursos, para diminuir a liberdade, isso não está em ideologia nenhuma. Pergunta aí aos teóricos, né? Tem vários aí falando sempre, não, isso é do lado tal. Eu quero saber em que doutrina, em que ideologia, em que formulação política, sociológica está descrita essa malandragem, né? Você vai ludibriar o senso comum, que você vai parecer que você quer ser mais humano e você vai ser mais autoritário. Isso não está absolutamente em doutrina alguma, né? Isso aí é uma malandragem. Eu tenho a impressão de que existe uma matriz, né? Infelizmente, existe uma matriz. Isso não é uma teoria conspiratória, isso é facilmente verificável nesse mundo aí de certos idiomas que se tornaram idiomas absolutamente, enfim, internacionais. Então, nós temos hoje, facilmente constatável, essa tentativa, por exemplo, de disciplinar o debate público, uma coisa que nunca aconteceu em democracia alguma. Nunca houve, nunca existiu na história da democracia a ideia de que você vai disciplinar o debate. Isso é uma ideia reacionária, isso é uma ideia autoritária, ditatorial. Mas isso colou, né? Isso, por algum motivo que eu não sei explicar, as sociedades estão, claro, você vê reações aqui e ali e tal, mas elas estão mais ou menos dóceis. Senão você já tinha tido uma guerra mundial. Eu não estou exagerando. Né? Se as sociedades percebessem que há, de fato, né, vindo de várias direções, né, proposto por governos fortes, de países que são supostamente democráticos, que têm história de grandes potências democráticas. Esse padrão aí de assalto à liberdade de expressão, a revolta, a soma das revoltas já tinha virado guerra. Só que, de alguma maneira, há uma docilidade. Então, eu quero falar sobre isso porque, evidentemente, é reconhecível uma uniformidade. Então, é claro que tem uma matriz. Eu acho que pode parecer teoria conspiratória, não é que seja, né, num lugar, numa caverna ou num palácio em que se está formulando, gestando essas formas de controle. Mas, evidentemente, nós sabemos que isso está sendo formulado, trazido em universidades, em fóruns, como eu sempre cito, o Fórum Econômico Mundial, enfim. Então, estamos, de fato, diante de um padrão de controle. Agora, voltando então para as políticas públicas, né? Canadá, você vê, nesse momento, a maioria dos mandatários das províncias, dos estados do Canadá, está se revoltando contra o Justin Trudeau por conta da escalada do imposto do carbono. E esse imposto do carbono, né, aplicado sobre gasolina, diesel, gás natural, ele tem essa justificativa. É a mudança da matriz energética, retirar, né, corrigir a sociedade na direção de combustíveis que vão destruir o planeta, provocar mudanças climáticas, etc. Evidentemente que não é assim que se faz. Ou você tem um desenvolvimento honesto,
bem feito, bem planejado, de alternativas, né, que permitam ao mercado uma adaptação, ou então você está bancando o xerife da bondade e retirando as alternativas da sociedade, retirando poder de compra e qualidade de vida. Então, hoje no Canadá, né, estamos em março, a partir de abril, existe a programação de mais um aumento dessa famigerada taxa do carbono. E a maior parte das províncias canadenses está revoltada contra isso. O que me causa espécie assim, é a demora, é o que eu estava falando antes, né? É a demora das reações. São políticas são toscas, grotescas. Essa política de taxa de carbono ela é uma propaganda reles. Né? Ela não é uma política pública, ela não é uma política ambiental, ela não traz, de fato, né, um trilho virtuoso de modificação do sistema produtivo, né, e de geração de energia e de transporte. Ela é um emblema de uma suposta bondade, né, de um líder aparentemente bonzinho, que pensa no meio ambiente e diz que isso é importante para a gente não ter mudanças climáticas e tal, e que está ferrando a sociedade, empobrecendo a sociedade. De um jeito que ela não tem como acompanhar. Isso não é uma política pública. E aí eu passaria para a Alemanha. A Alemanha já vem, quer dizer, a Alemanha é um país, uma potência, uma liderança econômica da Europa. Ela já vem há bastante tempo cedendo, transigindo com as políticas demagógicas, inclusive na parte migratória. É claro, né, Júnior, você tocou aí num tema que é tabu, e a gente tenta não tocar nos tabus, porque não adianta, esse programa é um pouco para isso aqui, né? Não adianta, como a gente está vendo que alguns tabus de fato foram estabelecidos e ainda estão assim, não somos nós aqui que vamos tentar ceifar esses tabus. Então a gente também não está se esquivando dos temas, mas a gente está tentando trazer, virar do avesso, né? Trazer as coisas no seu cerne, na sua lógica, até para ver se o tabu cai. Então, por exemplo, a questão migratória virou tabu. Porque se qualquer líder que tentou organizar essa questão em grandes países europeus, ou mesmo nos Estados Unidos, de cara foi taxado como xenófobo. A Angela Merkel, que governou a Alemanha durante muito tempo, mandatos seguidos, sucessivos, ela transformou completamente o que havia de organização, né, na assimilação das migrações fundamentais. As sociedades são feitas, né, da mescla de culturas, mas é falso, assim como fez a França, desse outro demagogo que é o Emmanuel Macron. É falso você fingir, né, que você vai colocar uma cota generosa, né, de entrada, como faz o Joe Biden nos Estados Unidos, que é você dizer que o imigrante ilegal é bem-vindo. Ora, como você pode fazer bem ao próprio imigrante se você está jogando às favas a estrutura da sua sociedade? A capacidade das pessoas, de fato, encontrarem emprego, serem bem aceitas, não gerarem... Só lembrando um negócio, agora que você tocou num assunto bem importante, como você me deu a liberdade de interromper de vez em quando durante o programa. Você manda aqui. Não, que você fala que como vai fazer bem para o próprio imigrante. É bom lembrar que essa leva, né, que está entrando nos Estados Unidos de imigrantes ilegais, muitos imigrantes, por exemplo, que saem da Nicarágua, que saem da Venezuela, fugindo do regime, hoje eles estão sendo confrontados nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos,
por defensores, pessoas que foram mandadas por esses regimes para controlar esses dissidentes nos Estados Unidos. Foi descoberto, não faz muito tempo, uma delegacia, pensa, uma delegacia, tem várias espalhadas pelos Estados Unidos, uma delegacia chinesa, do regime chinês, né, clandestina, obviamente, né, não é um negócio que tem lá uma fachada, nada disso, o cara uniformizado, delegacias clandestinas do regime chinês que assediam os dissidentes nos Estados Unidos. Então, essa defesa da liberdade, a defesa, né, dos direitos humanos é só da boca para fora, porque na prática você está diminuindo a liberdade e diminuindo os direitos humanos. Né? Então, só para lembrar isso, para quem acha que a gente aqui que é contra os direitos humanos, que a gente é contra a liberdade, é nada disso. É o contrário. Quem fala muito em direitos humanos, quem fala muito em liberdade, são os que, nesse momento, estão diminuindo a liberdade e fazendo pouco da questão dos direitos humanos. Total. Eles estão bagunçando, né? Estão bagunçando. Porque se você finge, como esses líderes moderninhos da França, né? Você finge que todos os desterrados, né? Seja da África, enfim, de quaisquer outras terras, podem viver em Paris, podem viver na França e bem, mudar. Você está mentindo, está deitando todos eles. Essa ideia de qualquer canoa que tiver perdida no mar Mediterrâneo é culpa da sociedade ocidental europeia, que é egoísta, não sei o quê. Qualquer canoa perdida no Caribe é culpa do imperialismo americano. Isso tudo é uma demagogia reles, pueril, que, infelizmente, se tornou, como é que eu vou dizer, hegemônica no senso comum. A ponto da Alemanha, e voltando para a Alemanha, a ponto da Alemanha ter feito esse tipo de concessão e, aos poucos, ir se desviando, e eu volto ao comparativo da questão do preço de energia, né? Que o Justin Trudeau vai ali jogando taxa sobre taxa com o pretexto de defender o meio ambiente, garfando a população e drenando a riqueza da sociedade para o Estado, que quando a representação fica muito defeituosa, ele não é mais um Estado, ele é uma outra coisa. Então, na Alemanha, você vê, né, o atual chanceler, que é o Scholz, né? Como é que é o primeiro nome dele? Olaf Scholz. Olaf Scholz, certo. O Olaf Scholz, ele está ali numa situação complicada porque ele está precisando aumentar os níveis tolerados de endividamento do governo, o que na Alemanha sempre foi, está na Constituição, né? É um ponto muito sensível, justamente porque a Alemanha, no seu pragmatismo administrativo, sempre teve uma conduta contra a insolvência, né? Contra administrações perdulárias, sem responsabilidade fiscal, etc. E hoje você vê lá isso acontecendo, esse problema, a economia alemã enfraquecendo, aos pouquinhos, é uma economia muito forte, e você vê, de novo, o preço da energia sendo um dos vilões, né, das dificuldades da economia alemã, levando a esse tipo de dilema político que você não encontra na história, na Alemanha. E aí você vê, bom, a energia, o preço da energia está subindo na Europa e tal. Um dos fatores principais é a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia, que eu acho, é um dos fatos atuais mais, como é que eu vou dizer? Não é nem tão complexo de se entender, mas além do drama em si, da guerra, evidentemente, da violência e beligerância, você tem questões muito misteriosas
que eu acho que nem são tão misteriosas assim, associadas à origem dessa guerra. O Olaf Scholz, ele, no discurso dele, está lá, apoiar a Ucrânia. Claro, isso virou, né, um imperativo para todos os líderes que se dizem democráticos, apoiar contra a ditadura do Putin. Pois bem, eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco, mas o que a gente vê, então, é uma Alemanha se enfraquecendo nos pontos em que era mais forte, fiscal, principalmente, e pujança econômica, sempre liderando a Europa. Ao mesmo tempo em que faz concessões a esses discursos e políticas que, na minha visão, são demagógicos. Isso, Jones, eu vejo espalhado por todo esse que era o chamado primeiro mundo. Passamos aí para o Reino Unido, né? O Reino Unido hoje é governado por um premier conservador, né, dito, né, conservador, do Partido Conservador, como era o Boris Johnson. Então você tem lá o Rishi Sunak, né, que é um homem do mercado financeiro, um homem muito rico, de origem os pais indianos. Então, esse político, por exemplo, para mim, são também muito representativos desse show de enganações que nós estamos. Porque ele é isso, é o conservador e, ao mesmo tempo, seria, né, é saudado, exaltado como um representante de uma minoria, ou seja, né, um filho de indiano chegando ao posto máximo da administração e da política britânicas, né? Seria ótimo, não teria mal nenhum nisso, como o fenômeno Barack Obama, né? Seria tudo muito bom se, infelizmente, não estivéssemos vendo a oportunidade jogada fora da verdadeira promoção, da verdadeira afirmação, né, do que seria a minoria, do que seria aquela, né, pessoas que não vieram dos centros de elite, brancos, no caso, né, porque são casos envoltos em demagogia também. Você vê, o Rishi Sunak, que era do governo do Boris Johnson, e esse governo caiu em desgraça, justamente pelo que a gente está falando aqui o tempo todo, deitar regras que são artificiosas, são para controle e vem com o pretexto na saúde. Então, as regras rigorosíssimas de distanciamento social que foram descumpridas pelos próprios formuladores e executores delas, que era o governo dito conservador, né? Que para muitos no álbum de figurinhas, não, então o conservador é o final feliz, é onde está a liberdade, é contra o intervencionismo estatal na vida do indivíduo. E aí como é que fica? Como é que fica essa página do seu álbum de figurinhas com o seu Boris Johnson, sucedido pelo seu Rishi Sunak? Os dois caricaturas que estiveram na proposição dessas políticas anticientíficas. Não vamos entrar nesse tabu também, não adianta, mas o bom entendedor sabe. Anticientíficas, muito mais de opressão do que de segurança sanitária, sem critérios para transporte, sem critérios para grupos etários, infectados ou não infectados. Então, vou até aqui só no tabu. Então, você vê este sucessor conservador também rezando pela mesma cartilha, também participando de uma fantasia, né, de uma cortina de fumaça.
Então, eu estou chamando a atenção para isso. É uma mistura de símbolos, supostamente é alguém representante de minorias, ou, né, de ascensão periférica para o centro do poder. Aí tem o rótulo do conservador, que significaria um equilíbrio disso, mas aí na prática sobrevém, infelizmente, apenas um exercício demagógico e nada humano, desumano de poder. Esse atual premier britânico, ele faz o mesmo que fez o Joe Biden. Eles fazem propaganda, né, de supostas políticas de saúde. Não vou entrar no tabu, o Johnny já entrou. Volta o vídeo um pouquinho que você vê. Fazem propaganda sem fundamento. Sem fundamento. Eles falam de benefícios de saúde que são associados não só a práticas, né, como a produtos que não correspondem à realidade de eficácia, segurança, digamos assim, desses produtos. Seu Rishi Sunak, Joe Biden e vários outros. Então, se a gente passear, Jones, pelo antigo primeiro, não tem mais primeiro mundo, né? Essa classificação já era preconceituosa, mas enfim, né? Se houvesse uma hierarquia de civilizações mais organizadas, que era um pouco a ideia, acabou o primeiro mundo, não tem mais. Por quê? Com mandatários desse tipo, usando o Estado para propaganda, e essas propagandas estão favorecendo grupos privados. E eu não teria nada contra grupos privados cujos produtos, né, cuja produção, enfim, contribui para boas políticas de saúde, mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo justamente uma propaganda que não é verificável, e nós estamos vendo sempre, isso é uma regra, né, as ditaduras soft ou os autoritarismos velados, dissimulados, invernizados, sempre a favor, no sentido do interesse desses grandes grupos. É chato fazer esse tipo de crítica porque parece aquelas paranoias, justamente, de um populismo esquerdista, progressista de um tempo atrás. Mas hoje é só você pegar lá no mapa e ver esses mandatários, ver o tipo de discurso e ver a quem aproveita a mensagem. E por aí vai, Emmanuel Macron, a gente vê, né, você falou dos caminhoneiros no Canadá, a gente viu, né, produtores rurais em vários países, eu vou destacar a França, né, eles estão sobressaltados com todos esses problemas do aumento de custo de produção, aumento de taxação, né, com questões, com pretextos ambientais sempre. O produtor rural virou, nessa cartilhazinha, um vilão. Veja só, quem produz comida virou vilão porque, né, essa história de que estão degradando o meio ambiente, taraná, enfim. Existe a degradação ambiental, mas a gente sabe que isso está sendo explorado de uma maneira muito tosca e muito distante da realidade. E nós estamos vendo grandes revoltas na Europa, especialmente na França. Então, de novo, você vê ali um líder, no caso Emmanuel Macron, que está agindo com o mesmo modus operandi. Aumento de impostos, ataque à cadeia de produção, empobrecimento da sociedade e drenagem de recursos. Então, nós olhamos em volta, Jones, e vemos, de fato, esse padrão. E aí você olha e fala, bom, tem algumas revoltas, né, aqui e ali, etc., mas é grosseiro, é grave, tem consequências, todas essas sociedades estão perdendo, pode olhar os indicadores.
todas elas estão perdendo, mas a propaganda continua muito boa. Então, a grande pergunta é: quando é que o senso comum vai entender que a propaganda é enganosa para entrar em guerra? Os conflitos são grandes, mas deseja uma conflagração, né? A gente não deseja uma irradiação de conflitos nem de guerra. A gente deseja que a consciência coletiva das sociedades repudie e consiga expelir essa malandragem. Antes de continuar aqui, eu vou falar que a oferta do Dia do Consumidor da Gazeta do Povo está no ar. Então você vai entrar agora no link na tela aí que o Lucas acabou de colocar para acessar sem limites o melhor jornal do país por apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Nesse preço já está incluído o acesso à nova biblioteca da Gazeta do Povo, que reúne mais de 20 livros digitais. São obras de literatura e atualidades, incluindo conteúdos exclusivos produzidos pela Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino, Flávio Gordon e outros colunistas aí da Gazeta do Povo. E vão vir mais obras aí ao longo do ano, tenho certeza que vai vir coisa boa. É um plano de assinaturas para mentes livres que querem mais do que as narrativas enlatadas que circulam por aí. Então, vou repetir, na oferta do consumidor você vai experimentar o jornalismo único da Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês. Eu até mostrei aqui o meu bombonzinho, já guardei. Eu comprei um bombom agora na rua, antes de vir para o programa aqui, por R$3 o bombom. É menos que um bombom, gente, a assinatura da Gazeta do Povo mensal. E você ainda cancela quando quiser. O link está na descrição aí do vídeo e no código QR Code aí da tela. Vale muito a pena. Pode deixar aí o QR Code na tela, para o pessoal ter um tempo aí, Lucas, de pegar o celular e apontar. Ou quem tiver aí no YouTube, é só ir lá no link da descrição do vídeo, bem mais fácil para fazer a assinatura da Gazeta do Povo. Fiuza, uma coisa que me chama a atenção nessa história toda é o seguinte, como é parecido, né, o modus operandi de países como o Canadá, um país livre, com eleições, a população pode circular por onde quiser, até agora é um país livre. A Bélgica, a França, como se assemelha ao modus operandi desses países que foram, né, durante muito tempo, países exemplares, né? Se você mora numa ditadura e vai fugir para algum lugar, para onde você vai? Você não vai para a China, você não vai para Cuba, você vai para o Canadá, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, né? E agora esses países estão usando métodos semelhantes à da China, né? Durante a pandemia, eu vou falar da pandemia porque ficou muito claro isso durante a pandemia, como o que foi usado como padrão foi o que foi feito na China, que é um país onde existem campos de concentração. Para quem não sabe, o povo uigur, que é uma etnia muçulmana que mora na China, eles estão sendo apagados, toda a cultura deles, a religião deles, eles vivem ali na região de Xinjiang, eles estão sendo apagados. Isso é um genocídio, né, de verdade. E esses países, inclusive árabes, que tanto falam, né, da Palestina, adoram, né, encher a boca para falar da Palestina, não falam um A do que acontece com 4 milhões, né, de uigures. Estima-se que haja pelo menos 1 milhão de uigures em campos de concentração na China, e nenhum, pode procurar. Procure algum país árabe que fale alguma coisa, algum país... Árabe não, né? Eu estou falando errado aqui, né? Um país muçulmano, não estou confundindo a etnia com a religião. Porque eles lá são muçulmanos, você não vai ver nenhum país de maioria muçulmana ou alguma grande liderança muçulmana desses países se pronunciando a respeito do que acontece em Xinjiang. Então, a gente está vendo o Ocidente adotar métodos de um país repressor, de um país que é uma ditadura. E não é só nisso, né? A gente pode falar aí da França, que semana passada, na segunda-feira da semana retrasada,
aprovou, incluiu na Constituição o direito ao aborto. Né? Não é o direito, não é o direito ao aborto, é o direito de você assassinar crianças ainda no ventre de suas mães. Né? Isso foi incluído na Constituição da França. A França agora é um país muito moderno, segundo Macron, né? Um país muito moderno, está na ponta de... Está na ponta, é o grande articulador de direitos da mulher. Que direito é esse que você mata as pessoas? Como o Pozonov colocou numa coluna dele, enquanto as mulheres estão comemorando esse suposto direito aí, né, que nada mais é do que assassinar crianças ainda no ventre, né, daqui a um tempo não vai ter nem esse direito, nem outros direitos. Né? Conforme a população francesa for diminuindo, né, daqui a pouco o que vai acontecer vai ser o que já foi previsto no livro do Michel Houellebecq, que é um grande escritor francês que escreveu um livro chamado Submissão. Nesse livro, o Islã toma conta da França pelas eleições e, aos poucos, vai impondo, né, o seu credo, né, o uso de véus, né, o hijab, tudo isso. Que hoje as pessoas mais moderninhas, quem quer pagar de moderninho, temos que respeitar a cultura de usar o hijab, de usar a burca, de não sei o quê. Tá bom. Aos poucos isso daí vai se entranhando no Ocidente até o momento em que essas pessoas que não respeitam os costumes do Ocidente vão mandar na França, e aí eu quero ver se vai ter aborto, se vai ter... E eu não estou falando isso com nenhum tipo de regozijo, com nenhum tipo de satisfação, não. Porque a França é um país lindo, um país importantíssimo na cultura ocidental. Já deu quantos pensadores? Descartes, Pasteur, enfim, Rodin, pensadores, né? Artistas. A gente teve ali na França, né? Lavoisier... eu teria que ficar o dia inteiro aqui falando dos pensadores, das lideranças, dos artistas franceses, Matisse, Rodin, enfim, não faltam personalidades que vieram da França, São Tomás de Aquino, tudo isso, né? A França foi durante um tempo o último reduto ali quase da civilização romana, né, com o Império Sacro Romano, que Carlos Magno e tudo isso. Enfim, chovendo molhado ficar aqui falando disso, mas a gente está vendo países totalmente díspares, com culturas diferentes, adotando as mesmas soluções. Né? A Europa, pela União Europeia, está cada vez querendo mais impor regras nas redes sociais, né? Regras que daí a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, semana passada o TSE, junto com a Anatel, falaram que vão derrubar durante as eleições os sites que tiverem discurso de ódio, aquela historinha toda que vocês conhecem, fake news, discurso de ódio. Você vê como até isso é muito semelhante, né? Estados Unidos, Canadá, Brasil, União Europeia, como essas coisas se propagam. A gente tem um absurdo na Inglaterra, aí, que nem o Fiuza falou, né? A Inglaterra é um governo conservador. Esse governo conservador da Inglaterra não evitou que exista uma lei que, se você ficar em silêncio orando em frente de clínicas de aborto na Inglaterra, em alguns condados da Inglaterra, você vai preso. Um crime de pensamento, mas não é um crime de pensamento que nem a gente tem aqui no Brasil, que você externa o seu pensamento e você vai preso, que já é um absurdo. Lá você não precisa nem externar o seu pensamento. Se o policial te abordar e perguntar, você está rezando... Olha, isso daqui parece inventado de um livro. A gente deu várias matérias sobre isso. É claro que você só vai ver isso na Gazeta do Povo, né? Nenhum outro jornal do Brasil vai dar, porque eles estão se lixando para aborto, se lixando para liberdade de expressão, se lixando para tudo isso. Então, se você estiver na frente de uma clínica de aborto na Inglaterra, rezando em silêncio, você não está falando, você não tem nenhuma faixa, não tem nada, e um policial te abordar, alguém desconfia,
liga para a polícia, olha, tem alguém rezando contra o aborto do lado aqui de fora da clínica. E o policial foi lá e perguntar, e você for uma pessoa honesta, fala, não, sim, eu estou rezando contra o aborto, estou rezando pela alma dessas pessoas, etc. e tal, estou exercendo aqui a minha liberdade religiosa, você vai preso. Não é brincadeira que eu estou falando. Quem duvidar, manda um e-mail para jonisr@gazetadopovo.com.br, que é o meu e-mail. Eu mando as matérias que a gente já publicou aqui. Depois você vai poder ver. Enfim, a gente está vendo uma coisa muito orquestrada para achar que é coincidência, Fiuza. Eu acho tudo isso muito orquestrado. E a coisa que também me parece muito orquestrada, Fiuza, é a seguinte questão, que é a questão que eu volto lá para o início do programa, que é como você, de maneira insidiosa, né, cria uma ditadura com um rostinho sorridente, um smile face, coloca lá aquele rostinho bonito, enquanto eles te dão cacetada por trás, como a gente mostrou lá os vídeos, né, dos policiais prendendo e cercando os caminhoneiros no Canadá. Você acha que isso é coincidência, Fiuza? Não é. Na verdade, também não é uma urdidura, né, genial de alguém que todo mundo aderiu ou que infiltrou gente em todos os países do mundo. Foi uma cultura que eu volto a dizer, às vezes eu falo de um jeito irreverente, né, de malandragem, mas enfim, é uma cultura de corrupção de valores. Né? E eu não vou defender nenhum valor aqui absoluto, não. Eu acho que a democracia, a liberdade, as pessoas podem se manifestar sobre o que elas quiserem. Mas, como você disse muito bem, o truque é criar tabus. O truque é criar uma lista de suspeitas contra todo mundo que se expressar livremente. Né? Então, nesse programa, por exemplo, que a gente está chamando de Pensando Bem, será que não seria por aqui em vez de por ali? Pensando bem, será que a gente não tem como olhar de uma outra maneira para esse assunto? O que a gente tenta fazer aqui é necessário, porque vários nomes, né, várias ocorrências, episódios, enfim, vários símbolos hoje são associáveis a uma caricatura muito ruim na cartilha. E eu não estou nem falando de censura, não. Eu estou falando do público. Porque dependendo da palavra que você disser, infelizmente, uma boa parte do público já está um pouco viciada. Ah, não, então esse cara é de não sei o quê, né? De esquerda, de direita, é conservador, é progressista. Acabei de mostrar, por exemplo, da Inglaterra, já mostramos fartamente, né? E eu já mostrei sobre outros países também, como esse álbum de figurinhas é fraco, é confuso, é superficial. Mas então, o que a gente tenta aqui é justamente isso, porque nessa cartilha tem várias maneiras de dizer que você, então, é contra as mulheres, ou que você é contra as eleições. Ah, você falou de um candidato que foi condenado, mas não pode falar que foi condenado, né? Porque senão você está maculando. Você vai invertendo. Ah, você falamos aqui sobre a taxação de carbono. Vai dizer assim, não, mas então você é a favor das mudanças climáticas. Tem todo um glossário para quebrar a livre expressão. Né? Na verdade, o que está acontecendo no final, então, assim, voltando ao nosso quadro, né, de ditaduras soft, podem reparar que todos esses regimes, e hoje é a maioria, nesse que se chamava de primeiro mundo, todos eles estão consonantes com essa imprensa que hoje é um papagaio das grandes plataformas, das grandes big tech, das big techs, né? Grande big não dá. Se bem que elas são tão grandes, né, que poderia até ser grande big tech. Mas hoje em dia você vê
temas controversos, já citamos aqui, sobre saúde, sobre meio ambiente, sobre migração, que se formou esse aparato, esse consórcio, que ele persegue e ele suprime, ele impede a ação previamente, né? Então, vamos olhar todos esses que nós estamos chamando aí, que, né, parecem ser governantes empáticos, etc., todos eles estão, os principais veículos de comunicação do mundo, eles estão em lua de mel com esses governantes, todos. Macron, Trudeau, o conservador do Reino Unido, o social-democrata da Alemanha, todos eles fazem esse jogo de taxação, de controle, de supressão de liberdade e não tem problema nenhum na imprensa. Que coisa, que coincidência. Aí, Jones, para fechar, como mencionei no início, eu queria falar rapidamente sobre a guerra na Ucrânia, que é um evento, além, em primeiro lugar, de dramático, como toda guerra, cheio de sofrimento, é um evento estranho, porque nosso protagonista, triste protagonista do programa, Justin Trudeau, que é uma impostura. O Justin Trudeau foi o maior garoto propaganda dos que supostamente o herói da resistência contra a invasão russa. Então vamos colocar as coisas nos seus lugares. O regime do Putin é autoritário? Sem dúvida alguma. É bruto? Sem dúvida alguma. Tem direito a invadir alguém? Não tem. Agora, como nasceu esse conflito? Nasceu de figuras como Justin Trudeau e também Joe Biden e Macron. Ou seja, esse primeiro mundo ocidental fustigou essa guerra. Existia a questão da OTAN. A Ucrânia, né, deveria estar no Tratado do Atlântico Norte. Isso, há muito tempo, é um tabu para a Rússia. E aquele regime bruto da Rússia, havia até digamos, um pacto não escrito, né? Então, a Ucrânia não vai ser ali a cabeça de ponte militar contra a Rússia. Isso aí era um acordo, digamos, não escrito. E aí esses personagens que estão aí fazendo toda essa discurseira, criando esses glossários que servem para perseguir, para criar todo mundo você pode ser um cidadão horrível se você disser uma palavrinha que possa entrar do jeito que não se quer, que eles não querem que entre num determinado debate. Esses personagens foram lá dizer que a Ucrânia tinha, sim, né, por conta da sua soberania, etc., tal, tinha que estar na OTAN. Fustigaram. Quando tem lá o autocrata Putin dizendo isso é o nosso acordo. Não ameacem com isso, porque será uma guerra. E veja você, Jones, foram instrumentalizando esse Zelensky, sem dúvida, porque foi muito dinheiro, tem sido muito dinheiro enviado para lá, supostamente para uma resistência, e se empurrou esse governo da Ucrânia para essa postura hostil, que ele não tinha. A situação era harmônica, perfeita? Não, de jeito nenhum. Mas, de repente, se fustigou uma guerra.
Aí o que acontece? A guerra começa e essa suposta reivindicação ela desaparece misteriosamente. Só que a guerra já começou. E tanto a hostilidade ofensiva, a beligerância ilegal e indefensável da Rússia já em plena marcha, como o aparelhamento da Ucrânia por esses países, Estados Unidos incluído. Acabei de falar, né, o chanceler alemão, apoiamos a Ucrânia. Macron. Isso virou, Jones, um ativo político para todos esses países. E eu vou sempre perguntar, por que eles fizeram? Por que eles apoiaram essa guinada agressiva do Zelensky? Eu estou colocando dúvidas aqui, mas que eu acho que eu tenho todo o direito de estranhar essa situação. Então a guerra começou, uma guerra que nunca acaba. O dinheiro escorrendo desses governos, desses países. Os americanos estão discutindo isso agora na eleição americana, estão discutindo isso. Qual é o sentido? Vão chegar aonde nessa resistência? A Ucrânia vai invadir a Rússia? Vai ganhar a guerra da Rússia? É uma guerra, toda guerra tem a sua estupidez. Essa guerra não seria uma total estupidez? Tem os seus objetivos, vá lá que seja. Todos eles politicamente com essa ideia de que estão, através da Ucrânia, defendendo a resistência democrática ocidental. Onde é que está isso? O próprio regime ucraniano, sabemos que há investigações do Joe Biden, negociatas com elementos na Ucrânia. Sabemos que existem laboratórios clandestinos com experimentos perigosos dentro da Ucrânia. O que é uma área realmente perigosa. E nós continuamos vendo isso, ao passo que, durante esse conflito sangrento, a figura do Zelensky passa a desfilar pelas vitrines dessa propaganda que nós estamos falando aqui. Ele foi capa de revista, nunca vi isso. O líder da resistência, no meio da guerra, posava capa de revista de frivolidades, né? Caras. Ele deu palestra em tudo quanto é lugar. Ele foi celebrado, né, em fóruns de pensamento. Enfim, foi para lá e para cá, numa propaganda estranha, que eu digo para você, para fechar, falávamos de preço da energia na Europa. Os países europeus estão enfrentando uma decadência grave por conta da escalada do preço da energia. E as sanções à Rússia têm absolutamente tudo a ver com isso. Ou seja, Jones, essa guerra é uma guerra onde toda a sociedade perde, mas, politicamente, esses líderes ganham. E mais, a quem interessa, a gente está falando o tempo todo de supertaxação e quebra de cadeias de produção. A quem interessa esse desmonte? A quem interessa esse enfraquecimento da sociedade? Porque, é claro, nós vimos sacrifício de pessoas, de cidadãos na Europa, principalmente no norte, tendo que passar frio por conta da questão do preço da energia, e a guerra tem tudo a ver com isso. Devolvo para você, João. Não te parece, né, que esse... E assim, veja, toda essa imprensa que cria esses
esses totens, né, sobre assuntos tabus que ninguém pode falar, que sempre agradam as big isso e big aquilo, coincidentemente, né? As regras que os burocratas impõem, que também estão sempre afinadas com esses grandes grupos. Será que é coincidência? Né? Os mandatários, burocratas, autoridades tão dóceis a sempre a esses interesses? E nessa guerra, a mesma coisa. Toda essa o Trudeau é herói, porque ele andou com Zelensky para cima e para baixo, fez a propaganda, estamos indo para cima, estamos defendendo o Ocidente, o Macron também é herói disso, o Biden, não preciso nem falar do Joe Biden, né? É um mandatário que mal consegue fazer o seu próprio trabalho, mas isso se tornou um ativo político para ele, pelo menos até a página 2. Estamos aí nesse embate com a Rússia. Como você vê, Jones, esse quadro esquisito? Então, Fiuza, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Zelensky, ele soube usar esse palco que você falou, que realmente é um palco, né, de hipocrisia, de propaganda. Ele soube usar bem esse palco para não deixar a guerra cair no esquecimento, porque o grande problema, né, de uma guerra que dura muito tempo é justamente esse, né, de você cair no esquecimento, e ele realmente depende totalmente de ajuda externa, né? A Ucrânia hoje não tem produção quase nenhuma, né? Além da produção de grãos, a economia do país foi reduzida pela metade. Então, a Ucrânia, que já não era um dos países mais prósperos, embora fosse um país bom para se viver, né? Não era um dos países mais prósperos da Europa, ele teve a economia praticamente destruída. É bom lembrar de certas coisas da Rússia que ajudaram, né, de forma muito inteligente. O Putin é um estrategista, coisas que aconteceram e que a Rússia usou de forma muito inteligente para enfraquecer a Europa, né? Por exemplo, a Alemanha. Por que a Alemanha, durante tanto tempo, fechou usinas nucleares e apostou no gás russo como principal fonte de energia para o país? O ex-chanceler, né, o Gerhard Schröder, ele, curiosamente, se tornou, depois que ele saiu do cargo, passando o bastão para Angela Merkel, ele saiu do cargo e se tornou diretor da Gazprom, que é uma estatal de petróleo, de gás russa. E ele foi, durante o governo dele, foi um dos principais articuladores dessa desmobilização energética da Alemanha. Então, você vê que as coisas não acontecem por acaso, né? Outra coisa, eu acho que o Macron, o Trudeau e o Biden usam a guerra, né, de forma a manter a popularidade interna em seus países, né? E o Zelensky, sabendo disso, obviamente, ele também usa esses governantes para que ele obtenha vantagens ali para continuar combatendo a Rússia. O Putin me parece mais aquele sujeito que sempre vai arranjar uma desculpa para fazer o bullying contra quem ele não quer, né? Até porque essa guerra não foi pensada do lado russo para durar todo esse tempo. A intenção do Putin era uma guerra de 3 dias, quando eclodiu lá em fevereiro de 2022. A intenção era acabar com tudo aquilo em 3 dias, uma guerra de decapitação. Eles iam até Kiev, iam destituir o governo do Zelensky, colocar alguém que fosse favorável ao regime russo e pronto, acabava ali. Eles não conseguiram esse intento, né? Por isso que a guerra está durando tanto. Outra coisa, né? Tudo também teve um início lá com aquele período em que houve, né, um presidente da Ucrânia que era super a favor da Rússia, e a partir do momento que ele foi destituído, a Rússia invadiu a Crimeia pouco tempo depois, né? Então, tudo ali tem origem nessa época lá, que foi
um período bastante agitado da política ucraniana. Enfim, não é tão fácil, né, a gente estabelecer motivos e tal, mas uma coisa que realmente, né, é preciso dizer que o próprio fato de você questionar e apontar erros na estratégia do Zelensky é considerado como se você estivesse ao lado do Putin, que não é o caso. E como você bem ressaltou logo no início da sua fala, né, a gente sabe que o Putin é tudo isso, né? E, por exemplo, pouco se fala na imprensa da corrupção que graça, né, na Ucrânia. A Ucrânia é um dos países mais corruptos antes, não de agora, já antes era um dos países mais corruptos da Europa. E não faz muito tempo, a questão de semanas aí, o Zelensky destituiu, sem muito alarde, o ministro da defesa dele, né, justamente por questões de corrupção. Então isso tem que isso tem que vir à tona, isso tem que estar no centro dos debates também, e sem tabus, né, Fiuza? A gente não pode deixar de criticar o Zelensky, porque se criticar o Zelensky vai pegar mal, você vai ser o russófilo, você vai ser o instrumento da propaganda do Putin no Ocidente. Né? Não é assim que funcionam as coisas, embora a gente saiba, né, que haja muita propaganda russa no Ocidente, gente que trabalha a soldo da Rússia, mesmo aqui no Brasil. Não falta gente que receba dinheiro. Inclusive, tinha um grupo que estava, não faz muito tempo, estava em Moscou, lá, num convescote feito para adular o regime do Putin. Enfim, mas uma coisa que eu queria... Eu fiz esse parênteses aí, né, para falar um pouco da Ucrânia, já que você tocou no assunto, e falar de tabu, mas uma coisa que eu acho importante falar, que inclusive tem a ver com a questão do dinheiro, que a gente pode até pensar um pouco, né, Fiuza? Mas por que esse pessoal faz isso? Por que eles estão cerceando a liberdade de expressão? Por que estão fazendo tudo o que fazem, né? No final de tudo isso, o motivo é bem simples, e é um motivo rasteiro, é dinheiro. É dinheiro. Porque a partir do momento que você se encastela no poder e você silencia teus opositores, o céu é o limite, né? A gente está vendo, no Brasil, a gente comentou em alguns programas aqui anteriores, o apagamento, a reescrita da história, o apagamento da história. Né? Aos poucos... Né, a Operação Lava Jato de algo que foi absolutamente revolucionário, né, na história do Brasil, pela primeira vez, né, colocando grandes figuras aí, promotoras da corrupção e gente que foi corrompida atrás das grades. Agora todas as multas, aquelas coisas, estão indo pro espaço, estão sendo canceladas pela justiça brasileira. Né? Então a gente vê, ai de quem, né, questionar, e foi lá, por exemplo, se você questiona o Toffoli, que anulou uma multa lá de 10 bilhões da JF, você está cometendo um atentado contra o Estado de Direito ao contestar o ministro do STF. Pô, assim é fácil, né? Aí fica mamão com açúcar, né? Melzinho na chupeta. Porque daí, como que você consegue evitar que esse pessoal simplesmente faça o saque do Estado brasileiro, né? Eles vão colocar a gente em todos os postos, vão pegar o dinheiro, quanto eles quiserem, dos nossos impostos, e os impostos, a gente vê aí, só aumentam, né? Cada dia mais. Qualquer um que vai no mercado aí pode ver que de 30% ou mais da sua compra, pega lá a notinha, vem discriminado lá na notinha, quanto que é de imposto, faça esse exercício, você vai ver, fora o imposto que você já paga, o imposto que você paga anualmente, né, o imposto de renda, o imposto que vem retido na fonte, o imposto que você paga quando compra, o imposto que você paga quando vende alguma coisa. Então aí você já vê o quanto o governo nos deixa mais pobre e o quanto eles têm à disposição aí para fazer o que eles querem. Então você, a partir do momento que você não pode mais criticar os poderes estabelecidos porque se torna um atentado ao Estado de Direito, e você é terrorista, e você é isso e aquilo, eles têm todos os instrumentos na mão para saquear o Estado. Fica muito fácil, fica muito fácil. É por isso que eles estão fazendo, por isso que eles estão
cerceando redes sociais, cerceando todas as ferramentas onde você pode se exprimir livremente, se expressar livremente. Então, Fios, antes de chamar, eu quero tuas impressões finais e fazer um resumão do programa. Eu queria só fazer um último pedido aí ao pessoal que está nos assistindo. Quero saber se você aí já liberou a sua biblioteca da Gazeta do Povo. E se você ainda não liberou, saiba mais aí no vídeo que o Lucas vai colocar aí na tela. O que você lê faz toda a diferença na sua vida. A leitura traz informações que ajudam você a refletir, decidir e agir. Por isso, neste Dia do Consumidor, a Gazeta do Povo decidiu entregar a você um presente especial. Por apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses, você garante acesso ao noticiário e a 20 livros exclusivos em nossa nova biblioteca digital. É só assinar e começar a ler. Notícias, colunistas e muito mais por apenas R$1. R$1 nos 3 primeiros meses, né? Então fica o recado. Apoie, acesse a Gazeta do Povo, entra aí no link da descrição do nosso vídeo no YouTube ou aponte o celular aí por QR Code e assine a Gazeta do Povo. Você assina, se você não gostar, você pode cancelar, é bem fácil cancelar. Para assinar também é fácil, menos de 1 minuto. Tenho certeza que se você assinar, você vai gostar. Não vai cancelar jamais. Mas se você quiser, pode cancelar também. Então experimenta, entra lá, baixa o app. O app é bem rápido para acessar as notícias. Você vai ter acesso a muito conteúdo, nossos colunistas, aos e-books aí da Gazeta do Povo, 1984, A Revolução dos Bichos, um livro do Constantino, um livro da Cris Gremel, tudo aí para você. Gente, vou falar com o Fiuza aqui. Fiuza, o que você tem aí para dizer de encerramento aí do nosso programa? O que você pode falar dessas ditaduras, né, que estão se impondo sorrateiramente, então, no mundo? Como que a gente pode resumir tudo que a gente conversou aí hoje? Eu tentei falar sobre a guerra, mas acho que você não me ouviu, então o tema passou um pouquinho, mas eu vou falar agora assim mesmo. Abaixa um pouquinho meu retorno agora, por favor. Eu achei muito interessante a sua análise, mas eu só queria deixar intacta aqui a minha interrogação. Serve para quê essa guerra no ponto de vista da Ucrânia? Sofrimento, perdas, o que ela almeja? Né? Ah, não, mas é porque a Rússia invade. Mas o Putin, que já falamos, é um vilão perfeito, um autoritário, um estadista brutal. Ele não estava dizendo que ia invadir a Ucrânia. Surgiu de repente, Jones, ou não de repente, mas veio surgindo, essa questão de que a Ucrânia precisava estar na OTAN. E aí, se a gente puder trocar um pouco agora, não sei se você está com o meu retorno aí, mas, enfim, surgiu essa questão fustigada por Canadá, Estados Unidos, França e Inglaterra. E o Zelensky, que eu não sei quem é, mas acho que não é inocente nessa história, inocente é o povo ucraniano. O Zelensky veio com uma oratória beligerante, altamente agressiva, nada pacifista, dizendo que sim, aquela reivindicação e levariam até o fim. A guerra começou e depois essa reivindicação sumiu. Foi assim que se passou? Então, ele já tinha invadido a Crimeia, né, Fiuza? O Putin, né? Não, ele tinha invadido a Crimeia, mas a Ucrânia não tinha nenhum plano de invasão da Ucrânia. Não, mas a Crimeia tanto que parte da Ucrânia.
O discurso de que seria tomado o governo do Zelensky, não é isso? Não, essa E como história você disse muito bem, achavam que ia tomar rápido e não conseguiram. Agora, essa expansão sobre o território da Ucrânia, sobre destituição de governo da Ucrânia, não estava a ameaça por parte do Putin. Ela surgiu a partir do momento em que a Ucrânia, instigada por esses governos que eu falei, resolveu pleitear. A guerra começou assim. Não foi esse o fim da guerra? Então, a invasão da Crimeia fez com que esse discurso de entrar para a OTAN, para a União Europeia, se tornasse mais forte, né? E tanto que a invasão Mas eu te pergunto, onde é que ele está hoje? Porque aí, tudo bem, então é uma guerra para colocar a Ucrânia na OTAN e manter a soberania. Não, porque isso nunca foi... Pelo contrário, a União Europeia desestimulou essa conversa de entrada da OTAN e até a entrada da União Europeia por várias questões, né? Por causa da corrupção no país e também por esse temor aí de brigar de frente com a Rússia. Mas esse foi o gatilho da guerra. O Putin ameaçarem entrar na OTAN, eu vou invadir. Foi isso que deflagrou a guerra. Isso é a desculpa oficial do Putin, né? Que isso realmente Putin, foi nós vimos o Zelensky falando sobre estar na OTAN, vimos o Zelensky eleito logo depois que a guerra começou. Não se trata mais de estar na OTAN, não é mais essa questão. Eu estou dizendo aqui humildemente, eu nunca entendi isso. A guerra começou assim, exatamente com esse gancho, com esse estopim, e ele desapareceu e a guerra continuou. Mas se o objetivo do Putin era manter a OTAN longe da Rússia, deu errado, né? Porque a Finlândia entrou para a OTAN, que a Finlândia não ia entrar para a OTAN. Eu tive até uma conversa aqui em Curitiba com a embaixadora da Finlândia, e a gente estava conversando sobre isso mesmo, e a Finlândia não tinha esse interesse antes da guerra, né? Embora mas sempre... Eu não estou fazendo uma análise, eu não quero fazer uma análise geopolítica, né, do papel da Rússia em relação ao Tratado do Atlântico Norte. Eu estou como um leigo, uma pessoa e um pouco revoltado com aquilo que foi o estopim da guerra, ou o pretexto, como se queira chamar, e que desapareceu. E depois vi todos esses que defenderam, né, a capacidade da Ucrânia soberana e, se necessário fosse, dentro da OTAN, eles lucraram com essa guerra, eles lucram politicamente com essa guerra. Eles mandam dinheiro para lá e a gente não sabe que relações são essas. Então, assim, você é um especialista, você conhece muito política internacional. Eu coloco realmente como uma pergunta. Um estopim que desapareceu, como é que pode isso? A gente pode trazer um dia o Kawaguchi aqui para falar sobre isso também, né? O Luiz Kawaguchi, que esteve lá e tal. Se você topar um dia, a gente traz ele aqui, ele pode até dar mais informações sobre isso, né? Eu teria que procurar aqui, ver se o Zelensky parou de falar disso, mas, enfim, para mim, a essência da questão, né, é justamente você, aqui no nosso programa, poder questionar esse tipo de coisa, né? A gente poder e a gente poder ir atrás de questionamentos, não só sobre isso, de outros questionamentos, né? Inclusive, porque como a gente fala no começo do programa, é um programa, né, de debates, que vai... Né, a gente não está aqui para concordar sempre. E toda essa que virou toda essa coisa, toda essa imprensa que diz que tem que depurar o ambiente do debate, toda essa imprensa que fez o jogo anticientífico, né, daquelas medidas brutais que não ajudaram ninguém,
toda essa imprensa que faz Emmanuel Macron, toda essa imprensa entrou candidamente na construção do Zelensky como herói da resistência. Não parece estranho? Imprensa e plataformas que têm tido uma conduta antidemocrática, uma conduta de reacionária, de perseguição ao livre debate, de repente ela entra ali como o Zelensky ele não tem fronteiras, né? Sendo aquele que me parece que, né? Parece não, eu vi Emmanuel Macron, Justin Trudeau, esses são os vilões. Travou a internet. Travou um pouco. Volta na parte que você fala, esses são os vilões, Fios, que deu uma travadinha ali depois. Tá. Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Joe Biden e esses outros prepostos aí na Alemanha e no Reino Unido, esses são os inimigos das grandes democracias ocidentais, esses que estão compactuando com esses jogos de supostas políticas públicas, com esses pretextos de questões ambientais, de saúde, migratória, e estão fazendo mal às suas sociedades, esses todos aliados ou os padrinhos dos a parte Topim que uma cena e foi dado por essa reivindicação que desapareceu logo depois. Então, eu só quero juntar aqui, né, nas nossas perguntas, fatos, né? Então, supostamente aquele símbolo da resistência democrática contra a ditadura russa, ele é o melhor amigo de todos esses que nos são os mocinhos da história. Ele está bem na foto dessas plataformas e dessa imprensa que não estão fazendo um jogo limpo. Então, é só para isso, Jones, assim, é uma guerra terrível que faz muito mal à Ucrânia, que faz muito mal à Europa, que faz muito mal ao mundo. Os cidadãos americanos estão questionando a quantidade de dinheiro que se joga lá. Não tem perspectiva à vista. Então, a minha pergunta de leigo é o seguinte: fustigaram essa guerra? É a pergunta, né? Fustigaram essa guerra? É a minha pergunta. Né? Esse conflito, que na Alemanha agora, por exemplo, dramaticamente tendo que talvez aumentar o seu nível de endividamento, pelo preço da energia, etc., e ao mesmo tempo apoiando, né? Havendo invasão, nós apoiamos a soberania, evidente, né? Que ninguém pegue pela palavra, que nós estamos fora das caricaturas. Agora, mas eu acho que eles não iam, né, Fiuza? Eu acho que eles jamais ali sofrendo, né, com o preço, porque eles tinham o gás natural que vinha da Rússia bem barato, bem barato. Exato. Para eles não interessaria a guerra, mas ao mesmo tempo você não pode entregar a Ucrânia de mão beijada para a Rússia, né? Porque daí tem outros países ali que aí sim fazem parte da OTAN e da União Europeia que seriam presas muito fáceis. Pensa, Lituânia, Letônia, Estônia, Moldávia. Você vê nesse estadista, você vê alguém. Porque, assim, o conflito não está resolvido, ao contrário. Não ele tá. só escala. Joga, corre mais gente, tem mais destruição, mais pobreza por conta das sanções à Rússia. Então, assim, a canoa está furada. Vamos apoiar a Ucrânia porque vamos ganhar essa guerra. Quando? A que preço? Então, assim, não apareceu o estadista para olhar o quadro e dizer assim, esse conflito não se resolve dessa maneira. Vamos buscar uma outra maneira. Os grandes árbitros internacionais. Eu não vejo, eu como leigo não vejo. O que eu realmente não vejo, Fiuza, e você tem razão, é uma tentativa de apaziguamento ou de uma trégua permanente, né, alguma coisa,
que leve à solução dessa guerra, né? Pelo Exatamente. contrário, o Macron, semana passada ou retrasada, falou de enviar tropas, para a Ucrânia, que seria a Terceira Guerra Mundial, né? Basicamente, ali Exato. ao momento que um país externo, porque a guerra, por mais que seja tenha o apoio dos outros países com dinheiro e tal, participam da guerra essencialmente dois exércitos, o russo e o ucraniano. Né? Isso. Não tem nenhum terceiro. E a Rússia já avisou sobre isso. Né? O momento que entrar um terceiro, eles vão usar armas nucleares táticas. Né? Para quem não sabe, a arma nuclear tática não é uma arma nuclear com aquele poder destrutivo tão grande que vai arrasar cidades inteiras, mas é uma arma nuclear. Né? Então, não é brincadeira um negócio desse. Não, a gente não tá falando de coisa. A gente pode. A detonação de uma arma nuclear tática ali, com certeza, né, Fiuza, provocaria uma reação dos aliados da Ucrânia. Né? Então, eu acho que a Europa foi tragada, né, para essa guerra. Eu não vejo esse interesse ali de entrar, pelo contrário, né, porque os governos estão cada vez mais impopulares. Né? O governo da Alemanha, o governo do Olaf Scholz está cada vez mais impopular. O crescimento de outros partidos ali ganhando prefeituras, fazendo cadeiras na Assembleia da Alemanha. Não me vejo assim como seria do interesse. Eu vejo uma barbeiragem tremenda desses governos que acharam que sempre ia fluir aquele gás natural russo barato. Eu vejo isso. Eu vejo gente canalha, como foi o Gerhard Schröder, que era chanceler da Alemanha, que junto com o Partido Verde promoveu o desmonte das usinas nucleares no país para depois sair do governo e assumir um cargo na Gazprom, que é uma empresa estatal russa que vende gás natural, né? Uma empresa bilionária, né? A gente sabe que gás natural, petróleo, isso daí é casa dos bilhões sempre. Eu vejo esse tipo de coisa comezinha de corrupção, de atores ali, que você pensa, na Alemanha não vai ter uma pessoa ali que seria comparável aos nossos piores políticos aqui, né? Um cara que sai da presidência para ir assumir, né? Um cara que chega na presidência do Brasil, desmonta ali toda uma rede, né? Vamos lá, vamos supor que o Brasil tivesse uma grande rede ferroviária. Ele desmonta toda a rede ferroviária do Brasil para depois assumir lá a direção de uma empresa que vende caminhão. Né? Seria muito estranho. Foi o que o Gerhard Schröder fez, mal comparando, né, as situações. Né? E agora, o Zelensky, que eu vejo, sim, está com toda essa galera da propaganda aí, acho que o Zelensky está instrumentalizando isso. Ele sabe quem são as pessoas que têm voz e conseguem calar os adversários. Né? E ele se juntou com esse pessoal. E aí, se é bom ou ruim para ele, vamos ver aí no futuro. Agora, realmente, essa guerra não tem um prazo, né? A gente não sabe quando vai terminar. O que precisa, o que é, né? O que a Rússia precisa ganhar e o que a Ucrânia precisa ganhar para que ela termine, né? A Ucrânia quer de volta a Crimeia? Isso vai ser possível? Eu digo que não. Né? A Rússia vai se contentar em simplesmente manter o que ela já tinha, que é a Crimeia? Também acho que não. Então, precisa de líderes diferentes, não esses bananas, né, que estão aí no poder, né, Macron, Trudeau, Olaf Scholz, né, Rishi Sunak. Esses caras não vão resolver nada. Não vão resolver. Então, se for nesse ponto, aí a gente está concordando. Em outros pontos, talvez não. Quando eu falei o Kawaguchi, para quem não sabe, né, a gente está soltando nomes aqui, sem o pessoal saber. Kawaguchi é um editor aqui da Gazeta do Povo que esteve na Ucrânia durante a guerra, cobrindo para a Gazeta do Povo a guerra. E ele tem opiniões fortes ali a respeito da Ucrânia. Né? Ele é bastante
defensor da autonomia da Ucrânia, e eu tendo a concordar com ele, porque ele é a minha fonte primária de informações da Ucrânia também. Então, mas como repito e digo, a gente está aqui para debater, para fazer perguntas que são muitas vezes bem desconfortáveis, perguntas que os outros não vão fazer, né, em nenhum outro programa. É isso, Jones. Então, eu vou me despedir aqui agradecendo o seu pensamento, o seu conhecimento, né, sobre essa situação e sobre toda a questão política mundial. É muito difícil a gente saber o bom caminho, mas acho que trouxemos uma pergunta que tem a sua utilidade. Qual é o caminho para livrar o mundo e principalmente as vítimas desse conflito? Alguém aponta esse caminho? Então, concluímos que até onde a nossa vista alcança, não. Então, temos essa outra pergunta que estamos aqui. Será que essa guerra não está interessando a muita gente que, evidentemente, não está sofrendo diretamente a violência dela, né? É para isso o programa, é para isso que a gente está aqui. Não é para levantar tabus, não é para levar as conversas a duelos estéreis, é para a gente pensar e repensar as coisas à nossa volta. A proposição de hoje, a ditadura soft, né, que é uma pergunta que a gente faz, trata justamente disso. Formas autoritárias dissimuladas, exercício de poder. Disso surgiram essas questões, esses estranhamentos sobre o nascimento dessa guerra, sobre o percurso dela e sobre aqueles que aparentemente colhem dividendos políticos trágica e vergonhosamente dela. Boa noite, Jones, muito obrigado pela parceria, boa noite a todos e até quarta-feira. Isso aí, até quarta-feira que vem, um abraço a todo mundo.